Esse é apenas um pouco, uma amostra grátis, para a glória de Deus, do que será a nossa cantata de Páscoa. E nós convidamos a todos para que coloquem em suas agendas esse tempo tão especial e precioso de relembrarmos a morte e a ressurreição. A Páscoa só é possível porque nós cremos que Ele, Jesus Cristo, está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Bem pertinho de você. Talvez Ele esteja com a mão dele no teu ombro e você não perceba. Geralmente quando eu estou numa celebração como essa, essas coisas vêm ao meu coração de imaginá-lo muito perto de mim. Quando nós deixarmos esse lugar e os aparelhos de ar-condicionados forem desligados e as luzes forem apagadas, Ele não fica aqui. Porque o Senhor, Ele não está aqui neste lugar por causa das paredes. Ele está aqui neste lugar por causa de você, por amor a você, por graça, por causa da tua vida. Então Ele vai com você. Ele vai para a mesa com frango com macarrão, com churrasco. Ele vai para estudar com você na faculdade, na escola, porque Ele quer que nós o resplandeçamos onde quer que estejamos, onde estivermos. Então que bom poder cantar isso e poder reconhecer o seu poder, sua bondade e a sua graça. A equipe pastoral da IBAGE caminhou já bem com o livro, já foi enviado para a editora, e nós estamos aqui esperando o primeiro livro que será publicado aqui, depois de 10 anos no meu ministério, sobre a vida de José, que nós estamos expondo neste mês de março. Mês de abril será Jonas, é a nossa campanha de missões, eu queria muito que você se preparasse para ela também. Mês de maio, por causa do mês da família, falaremos sobre Davi e a sua família. Irmãos, nós estamos bebendo das Escrituras Sagradas, quando elas se concentram na vida de grandes homens e mulheres, que marcaram a história da humanidade, mas que honraram a Deus com suas vidas. Eu gosto muito de uma frase que sintetiza o caráter desses homens e mulheres, está lá no livro de Hebreus. E nos últimos versículos, depois de nos apresentar a galeria dos heróis da fé, é dito que o mundo não era digno desses homens e mulheres. Isso é uma palavra muito forte. O mundo não merecia esses homens e mulheres. Eu fico imaginando que Deus pudesse dizer isso de nós também, com as nossas lutas, com os nossos pecados, mas mantendo uma integridade que agrade o coração de Deus, Deus dizendo: filhos, essa sociedade onde vocês estão vivendo, ela não é digna. Isso parece muito encorajador, né? Vindo de Deus, que nos conhece tão perfeitamente. Mas eu queria dizer isso para você. Deus disse isso de Jacó, que errou tanto, de Abraão, que errou tanto. Deus disse isso de Davi, o homem segundo o seu coração, que errou tanto. Deus ama demais a tua vida. E esse mundo tomado pelas trevas, Ele espera que cada um de nós brilhe a sua luz, coloque no ar o seu aroma, o senso da sua presença. Essa manhã, a vida de José nos servirá para este propósito, nos fazer lembrar que nós deveríamos ser cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não apenas 2 horas no domingo, não apenas diante de uma conferência. Deveríamos representar Cristo e as pessoas admirarem o seu caráter em nós, na gentileza. Às vezes eu ouço de pessoas dizendo assim: pastor, aquele homem é muito ignorante, se referindo a alguém da nossa comunidade. E eu não consigo admitir isso, porque Jesus era extremamente gentil, e se eu quero ser como Jesus, eu tenho que ser gentil. Vocês concordam comigo? Digam amém. Amém. Nós não podemos ser grossos, a gente não pode ser mal-humorado, irmãos, porque Jesus era feliz. Estava conversando com o Juliano essa semana sobre isso. Como é que eu sei que Jesus era uma pessoa empática, simpática? Porque crianças não se aproximam de maus-humorados, já viu? Estou falando sério. Os maus-humorados, eles espantam as crianças têm medo. Jesus, o tempo todo tem crianças no seu ministério ao redor dele. Uma delas, ele sentou em seu colo, você acha que ela não choraria?
Você acha que alguém não diria, e a criança que foi colocada no colo de Jesus começou a chorar desesperadamente? Jesus, ele tinha empatia. A gente precisava brilhar assim. Não brilhar apenas pela nossa inteligência, capacidade, exposição numa profissão, sermos bem-sucedidos numa faculdade, passarmos numa grande faculdade. As pessoas deveriam ver Cristo em nós pela gentileza, pelo amor, pelo carinho, pelo afeto, pela solidariedade, pela compaixão. Irmãos, sejamos assim, porque José nos ensinará que não importa as circunstâncias, Cristo precisa ser glorificado, Cristo precisa ser apresentado. As circunstâncias, por mais adversas que sejam, os desertos, as fornalhas, as covas dos leões, não podem impedir que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. Nós falaremos sobre isso nesta manhã. Queria que você lesse comigo essa frase. Juntos? Fomos chamados por Deus para brilharmos a sua luz, não importa a densidade das trevas em que nos encontramos. Não importa. Pastor, mas a coisa está feia. Então, brilhe, faça bonito. Mas a coisa está apertada, então folgue. A gente não pode ser acuado. Vocês ouviram isso no domingo passado, a respeito da vida de José. Nós não podemos viver como filhos amedrontados. Deus não precisa de agentes 007. Gente que nunca se expressa como um cristão, nunca vive um cristianismo de fato. Você não precisa esconder isso. Por isso, Jesus ensinou em Mateus que nós que recebemos a luz da salvação, nós não podemos nos esconder debaixo de uma cama, porque essa não é a função de uma luz para iluminar uma casa. Quem tem uma luz a coloca no teto para iluminar todos. Jesus está dizendo, vocês devem ser assim. Devem resplandecer a luz do caráter de Deus para todos, dentro do ônibus, da van, no ambiente de trabalho, com os vizinhos. Nós seremos quebrantados nessa manhã. O Senhor nos visitará por sermos tão pouco comprometidos com essa verdade. Deixamos e terceirizamos para o pastor, missionários resplandecerem a luz de Cristo, e você está tremendamente errado. Às vezes nós achamos que no tempo da dor não é o tempo adequado para nós brilharmos a luz. Está enganado, está errado. É ali, no dia mau, no dia da dificuldade, da adversidade, onde o Espírito Santo de Deus ainda acende muito mais essa luz para que resplandeçamos diante dos outros que não têm esperança, que não têm conforto e consolo, que não têm fé. É ali, no dia difícil da adversidade, que a luz de Cristo se torna ainda mais intensa e brilhante. Eu estava com minha filha e a gente foi fazer uma compra no supermercado, e ela olhou um livro e disse, papai, eu queria esse livro. Eu falei, olha, eu vou descontar da tua mesada. Você ainda quer? Só para medir se ela queria mesmo, né? Não, mas eu descontei também. Aí ela falou assim, quero. Eu falei, então vamos comprar. O livro se chamava O Diário de Anne Frank. E ela está lendo. O diário, quantos já leram esse livro? Olha, muitos leram, Giovana. Esse livro ele é importante, porque esse livro retrata uma menina que foi enviada ao campo de concentração, e aqui está a foto do campo de concentração, Bergen-Belsen, no norte da Alemanha. Foi para onde Anne Frank foi enviada. Aos 15 anos de idade, essa menina ela vai passar os seus últimos dias, porque ela vai morrer de tifo, 2 a 3 meses antes do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. 3 meses antes. Ela sofre muito e o seu corpo debilitado, mas, na verdade, completamente esquelético, o corpo dela e da irmã, sucumbem, né? Morrem por causa da doença da tifo. Tifo ele era transmitido por causa dos piolhos. E alguns comentaristas dizem que o enxame de piolhos, né, a praga de piolhos era tão grande que centenas de pessoas morriam de tifo antes mesmo de serem mortas pelas maneiras mais terríveis que os alemães impuseram na Segunda Guerra Mundial por causa do nazismo. Foi assim que ela morreu.
Antes disso, Anne escreveu um diário. E talvez você pudesse dizer, pastor, esse diário só no Brasil vendeu 18 milhões. Nós não estamos brincando com a influência dessa menina, da vida dela, da dor dela, mundo afora. Talvez você pudesse dizer, pastor, esse livro deve ser um livro só de horror, um livro só de lamúrias, de murmurações, de reclamações. Você está tremendamente enganado. É um livro de esperança, é um livro onde Anne derrama toda a sua fé. Ela era judia e ela cria no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, e ela tinha uma esperança. De vez em quando, por ter lido o livro, a gente esbarra numa das verdades que possivelmente ela tivesse fé, como Abraão, no Messias que viria. Isso é muito importante para cada um de nós, compreender que mesmo diante do dia mau, a gente pode resplandecer a luz de Jesus Cristo. Tem uma frase de Anne que eu gosto demais. Essa aqui é a Anne Frank. Ela diz, aquele que é feliz faz o quê? Eu aprendi ontem com a conferência na fase 2, que quem é ferido, fere, mas quem é curado, transmite cura, né? Evidencia a cura, espalha a cura. Anne tem umas frases assim, de nos arrancar do comodismo e de nos levar para a frente da batalha. Essa menina tinha tudo para entregar ao mundo um diário sofrível, mas na verdade é um diário que, para quem lê, nos enche de esperança para viver cada dia. Temos força, baseados nessa verdade de que Deus é a razão da nossa existência. Se você é feliz, espalhe a felicidade. Se você é luz, ilumine. Se você é embaixador, embaixatriz de Cristo, represente-o. É isso que a vida de José vai incendiar o nosso coração nesta manhã. Antes eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Pai, muito obrigado pela vida de Anne. Muito obrigado porque ela tinha tudo para viver uma vida de depressão, uma vida, Deus, de isolamento, mas por causa do seu diário, hoje nós conseguimos perceber que no dia mau, no tempo da aflição, e Pai, nós não somos capazes aqui nesta manhã de medir o nível da aflição de Anne Frank. Distante dos seus pais, morreu, ó Deus, perto da sua irmã, abandonada, Pai. Mas ela resplandeceu a sua luz naquele campo de concentração. Pai, nós estamos aprendendo a partir da vida de José, que não importa a densidade das trevas, nós podemos brilhar, e nós queremos sair nessa manhã, Deus, tocados por Ti, ó Deus, influenciados por Ti, ministrados por Tua palavra, para brilharmos, Deus, não importa onde estivermos, não importa a condição em que nos encontrarmos, brilharmos o Teu caráter, resplandecermos pela nossa fé a Tua esperança, Senhor. Fala conosco através da vida de José, mais uma vez, Pai. Nós te pedimos juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, então. Nós vamos falar sobre você ser bênção, onde você está. Que tal começar agora? Vira para a pessoa do lado e diz, Deus te abençoe. Você se tornou uma bênção agora, vai. Fala isso aí. Esquerdo e direito, falaram? Dá para virar para trás agora e também se pegar na mão? Vai lá. Deus te abençoe, Rose. Pronto, você foi bênção. É simples assim, pastor? Assim. Entrou no elevador, Deus te abençoe. Comprou o pão, olha, Deus te abençoe. Pôs gasolina, Deus te abençoe. Abençoadores, porque nós fomos abençoados por Deus. Então nós podemos abençoar com essa bênção que Deus derramou sobre a nossa vida, os outros. Quer ver como é que isso em Libras é simples? Eu não vou nem perguntar para a Rose, ó, não estou olhando para a Rose. Olha assim. Vai, faz aí.
Você está falando para um surdo, Deus te abençoe. Bom demais isso. Então nós estamos em Gênesis 40, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler o recorte, vou parar, mas você não deve fechar sua Bíblia, ou fechar o seu aplicativo no celular. Mantenha-o aberto, não vai para Face, não é para ir para o Instagram agora. Foco na palavra. Satanás vai dizer, dá uma olhadinha. Você diz, sai para lá, Satanás. Eu vou ouvir a palavra. Eu sei que você é tentado quando tem no seu celular a palavra de Deus. Então lembra, foco agora. Eu vou ler um texto, vou te dar um princípio, vou voltar ao texto, então mantenha aberto. Nós vamos ler primeiro dos versículos de 1 a 4. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros, lembra que José está na prisão. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sobre a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Prepare-se para o primeiro princípio. Todo lugar é palco para Deus ser glorificado. Só vocês. Até numa prisão. Já pensou? Numa prisão, ambiente mais hostil que o ser humano pode compreender. Esse aqui, irmãos, é o fundo do poço. José não tinha mais expressão de liberdade, era para ser um menino, um rapaz, ele tinha 17 para talvez 20 anos agora, vai? Talvez, chutando aqui, né, pastor Fernando? Uns 17 para 20 anos, 17, ele é colocado no poço por seus irmãos, vai viver 13 anos nesse processo de ferida. Muito possivelmente, José agora pudesse, no nosso lugar, dizer, cuidar de quem? Eu não vou cuidar de ninguém, porque ninguém cuidou de mim. Fui fiel a Deus e olha onde eu vim parar. Mas o coração de José é um coração para ser bênção. Então lá na prisão, irmãos, irmãs, queridos visitantes, os que nos acompanham pela internet, na prisão, José decide ser bênção. Deus é com ele, diz lá os versículos anteriores, porque Deus está com você quando injustamente te colocarem na prisão. Deus está com você quando injustamente você for demitido. Deus está com você quando você for perseguido. Deus está conosco. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que 24 horas por dia? Porque o texto do livro dos Salmos diz que o Senhor vela os nossos sonos. O Senhor nos acompanha nas madrugadas. Como um pai que acompanha o sono do filho que está doente para ver se a febre não aumenta, o Senhor vela pelos nossos sonhos. Já pensou isso? Você está roncando lá e tem Deus do seu lado dizendo, filho, vai, ronca, filho. Desculpa, ele não vai falar isso não. Mas ele está dizendo, vai, filho, descansa, durma. O guarda de Israel não dorme. Então José tinha a presença de Deus dentro da prisão. O que ele vai fazer? Resplandecer essa luz deste Deus maravilhoso que está com ele. Então o que faz lá o carcereiro da prisão? Ele coloca sobre os cuidados de José, que não está amargo, que não está violento, que não está deprimido, ele está servindo na prisão. Sabe você que encolhe a mão porque acha que não é o tempo de servir? Sabe você que prefere se enclausurar quando deveria abençoar, falar de Cristo? Então nós temos que aprender com esse homem. Às vezes nós somos crentes mimimi. Sabe o que é um crente mimimi? É aquele dodói. É pouca coisa, mas ele se sente injustiçado. Não quer saber mais da igreja, não canto mais no coral, não trabalho mais no multimídia. Aprendam com José, irmãos. Aprendamos com José. Eu estava sentado, eu estava olhando esse coral maravilhoso, e parte da vida de alguns deles eu conheço.
Estou acompanhando as dores de alguns deles. Eu estava ali glorificando. Deus, tinham tudo para não estar aqui louvando, porque o dia é mau na vida deles. Mas sabe o que eles decidiram? Romper a densidade das trevas e glorificar a razão da vida deles, que é o Senhor. Aprendamos isso. Seja bênção onde você está. Quando eu vim para essa comunidade há 10 anos atrás, eu tomei essa decisão: Deus, eu queria ser bênção para essa igreja. Não sei por quanto tempo. Irmãos, queira ser bênção para o prédio onde você mora. Queira ser bênção na faculdade, na escola onde você estuda. Queira ser bênção para os professores. Eu entreguei um desafio para os nossos adolescentes, para eles pararem os seus professores no final da aula por 1 minuto e dizer: Pro, só quero te dizer que eu sou muito grato por você se dispor para me ensinar. Só isso eles fizeram. Aí eles vieram e trouxeram o testemunho de como foi. Ah, ela gostou. Eu queria que todos vocês tivessem ouvido. Lindo demais. Não sei se foi a Clara que falou, que quando ela contou falou isso para o professor. Clara, está aí? Professor ou professora, Clara? Foi para um aluno. Então não é você que eu estou falando não, Clara. É um outro adolescente que foi para o professor. Mas você falou para um aluno e ele começou a chorar. Foi isso, Clara? Foi a Ana Clara. E aí a professora ficou emocionada. Imagina, ela corrige 30, 50, 100, 200 provas. Chega na escola, é só pressão. Aí uma aluna espera todos os alunos irem embora e diz: Pro, eu quero te dizer, sua vida é muito importante para mim. Sabe o que essa menina fez? Sabe o que a Ana Clara, a Clara e todos fizeram? Resplandeceram a luz de Cristo. Aonde estivermos, não importa a situação. José está na prisão, injustamente. Recebe 2 que foram colocados justamente, diz o texto, porque eles desonraram o rei. José não desonrou o rei, você acompanhou a história. Está na prisão por ter resistido ao assédio sexual. Mas ele resolve ser bênção para a vida do copeiro e do padeiro. Versículo 5, não perca isso porque a história é preciosa. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Versículo 6, quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados. Por que somos capazes de perceber que uma pessoa não está em seu estado normal? Porque ela é cuidada por nós. Quando cuidamos de alguém, quando nos importamos com alguém, somos capazes de perceber que o semblante daquela pessoa não está igual. Para vocês entenderem que o texto bíblico está nos oferecendo um detalhe. Ele cuidava, tanto cuidava, que percebeu que uma noite de sono não foi legal para o padeiro e para o copeiro. E perguntou então José para os 2, por que vocês estão preocupados? Eles responderam, esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse, este é o significado do sonho. Na lata, assim, rápido. Ele nem falou, vou ali orar. Me dê um tempo para jejuar. Olha a intimidade de José com Deus. Este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo, disse José ao copeiro. Até aqui eu quero entregar o segundo princípio sobre você ser bênção onde você está. Decida romper a omissão e ser bênção ao seu redor. Só vocês.
vem um amigo da faculdade e diz, eu não estou legal. E aí você, e agora? Pergunto por que ele não está legal, e aí ele vai ter que usar um tempo para contar isso para mim, e se ele for daqueles que falam muito, não é verdade? E aí eu pergunto a essa pessoa do meu lado aqui na van, por que ela está chorando, e aí passa do meu momento de descer. Não é verdade? Você fica preocupado. A gente se omite com uma facilidade enorme. A gente sabe que as pessoas precisam ser tocadas pelo Senhor, que alguma coisa não está bem. A gente percebe que o esposo não está bem, que a esposa não está bem, a gente percebe que os amigos não estão bem, que os filhos, os pais, mas a gente prefere se omitir. E na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, irmão de Jesus escreveu a carta dizendo, quem se omite, peca contra o Senhor. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete um pecado contra Deus. Então está José, aqueles que estão debaixo do seu cuidado não estão bem, ele se importa e pergunta, e então ele decide. Você lembra que José, ele tinha essa habilidade com respeito aos sonhos. Ele cresceu nesse processo, ele amadureceu com Deus. Então, tão logo, um mistério é apresentado, Deus revela, como disse o pastor Gilson, clame a mim, e eu te mostrarei as coisas ocultas que você ainda não sabe. Jeremias 33, 3. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para vocês, querida igreja. Nós não cresceremos, nós não amadureceremos se não estudarmos a palavra de Deus. Se nós só viermos ao culto e não nos envolvermos num pequeno grupo, se nós só viermos no culto e não participarmos dessas conferências que a nossa igreja propõe como ferramentas, nós não cresceremos. Hoje, de 1.000 membros, temos 350 inscritos na nossa escola bíblica discipuladora. 650 ainda não estão bebendo dessa fonte. Nós precisamos crescer espiritualmente para gerar frutos. E é a palavra de Deus, e nada mais, nada menos, que fará isso em nós. Talvez os pastores diriam para mim agora, nem peça para vir porque nós não temos lugar. Mas a gente dá um jeito, porque a palavra para a IBAGE, para o ministério, a palavra é a ênfase em nós. Nós damos um jeito. Aliás, vocês vão ver uns movimentos aqui na IBAGE, essas divisórias, nós vamos empurrar durante o mês, final de março, começo de abril, para caber mais 300, 400 pessoas. Então nós estamos buscando alternativas, porque Deus nos tem dado essa graça do crescimento. Mas José decide romper a omissão e ser útil, servir com o que Deus derramou em sua vida. Os que recebam também fora da igreja. Os que receberam o dom da oração, orem também fora da igreja. Os que são hospitaleiros, hospedem também fora da igreja. Ou seja, nossos dons não estão vinculados somente à igreja. Nossos dons nos foram dados para serem usados fora da igreja. O que encoraja fora da igreja. O que ensine fora da igreja. Decida romper a omissão e, como José, ser bênção para alguém que havia tido um sonho e estava perturbado. Alguém que perdeu um filho e está perturbado. Alguém que perdeu o emprego e está sem esperança. Decidam, nesta manhã, ser bênção. E o texto continua. Versículo 16, ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse, também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. Na lata, José lhe disse, este é o significado do seu sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste. Nessa hora você imagina o padeiro. Peraí, volta, rebobina. Daqui 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão a sua carne. Olha o terceiro princípio, como ele é especial. Porque a gente só quer falar coisas boas, mas o terceiro princípio, pode pôr para mim? Existe bênção na verdade que não ocultamos aos outros.
É claro, o padeiro viu, puxa, então deve ser também 3 cestos, 3 ramos. Eu vou ser liberto também. Eu vou voltar na minha posição. É aqui que muitos de nós preferem não perder o amigo e não falar a verdade. Ele está afundado no vício e nós não dizemos a ele, olha, o que vai acabar com a sua vida é esse vício. Nós estamos vendo a maneira como ele trata os filhos ou como ela trata a família e nós preferimos manter a boa camaradagem e não falamos a verdade. Irmãos, nós temos que falar a verdade. Ser bênção é falar a verdade de Deus. O mundo está completamente preparado para falarmos a verdade. Esse ambiente de insegurança, ataques. Agora, há pouco falaram sobre um ciclone na Bahia. Irmãos, esse estado de insegurança, ele é propício, ele é uma terra fértil, para nós nos levantarmos e dizermos, olha, eu tenho segurança, acima dos ciclones, acima das tragédias, acima dessa crise econômica, eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Falar a verdade. Se você continuar nessa vida, você vai para o inferno, porque a Bíblia fala do céu, mas a Bíblia fala do inferno. Essa foi uma aula que os adolescentes tiveram, porque se nós soubermos o lugar terrível para onde muitos estão indo, nós vamos acordar e vamos ajudar para que essas pessoas que nós amamos, avós, pais, tios, primos, amigos, não possam ir para esse lugar, mas conheçam Cristo, que segundo João 14,6 é o caminho, a verdade e a vida. José, ele não titubeia, ele diz, olha, essa é a interpretação do teu sonho, você vai morrer. Eu imagino o copeiro, feliz, lembra que estava perturbado? Mas eu imagino agora o padeiro, perturbado ao quadrado. Porque talvez José tenha ministrado ao coração dele, você vai morrer, mas não precisa ser assim. Eu tenho uma palavra sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó para a tua vida. Você se lembra do ladrão na cruz? Ele morreu também. O fato dele ter sido salvo por Cristo não o livrou da morte da cruz, mas Deus, por meio de Cristo, trouxe ao coração dele uma esperança de vida eterna. Digam a verdade, espalhem a verdade através da vida de vocês, não espalhem mentiras, falsas esperanças. Às vezes eu ligo a televisão e está ali prometendo uma mudança de vida, daqui a pouco você vê a pessoa decepcionada. Aconteceu isso nessa comunidade com uma pessoa que a gente ama muito. Vivendo uma crise financeira, ele buscou uma outra denominação que encheu o coração dele de esperança e hoje ele está deprimido. Porque os dias maus, segundo as Escrituras, como aflições, também nos visitarão, irmãos. Agora, José falou a verdade para o coração dele. Olha, é isso que Deus quer que você saiba. Mas pode ser diferente, nós não temos essa informação de que José tenha evangelizado, o evangelho proto, falado do Messias que viria para o coração do padeiro. Mas a verdade, vivam a verdade. Estamos no tempo das declarações de imposto de renda. Declarem a verdade, vivam a verdade que é Cristo. E aí o texto caminha para o final. Versículo 20. 3 dias depois que José interpretou o sonho do padeiro, era o aniversário do faraó. E ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Vocês se lembram do pedido de José? Você vai sair, fala de mim para o faraó, não esquece de mim. Quantos de nós já pediu isso? Escuta, eu estou entregando o currículo, fala de mim lá, fala lá no Recursos Humanos. Nós já não falamos como José pedindo uma mediação. Eu já pedi várias vezes para muitas pessoas. E ele não se lembrou de José. E aí vem o nosso último princípio. Nunca se arrependa de ter sido bênção, porque Deus
está te vendo. Porque às vezes a gente se arrepende de ser bênção. Pastor, eu ajudei uma pessoa e agora que eu preciso, ela me virou as costas. Você está se arrependendo de ter sido bênção? Olha José. A gente não sabe quantos anos mais José passou na prisão, até que Faraó tivesse sonhos e o copeiro dissesse, mas passou muito tempo, acho que 2 anos se passaram. 2 anos se passaram, aí o copeiro vai lembrar de José, olha, não é que tem uma pessoa, 2 anos depois, e José fez um bem tão grande para o coração dele. Irmãos, quantos de nós fazemos o bem, brilhamos a luz de Cristo, e as pessoas se esquecem de nós. Não se arrependam de fazer o bem, não se arrependam de ser bênção, de ter sido bênção na vida de alguém. Eu vivi uma situação há muito tempo, devia ter os meus 20 anos de idade. Já contei aqui na imagem, mas eu sempre gosto de lembrar. A minha vida de casado era muito difícil. O salário da André pagava o aluguel e a minha compra de casa. E eu ganhava um ticket, era aqueles tickets para 30 dias, lembra? Já vinha um bloquinho de uma vez que você ganhava, lembra disso não? E aí então, era o dia do ticket, eu e a André pegávamos e fazíamos compra, né, com os tickets, para tentar viver. E aí, eu vi a imagem no templo antigo, e veio um rapaz, um morador de rua. E aí ele chegou com aquele kit, o cachorro, eu falei, olha, o cachorro não pode entrar. Mas com o kit, o cachorro, né, a água e um cobertorzinho. E eu falei, seja bem-vindo. Aí eu falei, olha, só o cachorro que talvez, tudo bem, você cuida dele? Eu falei, eu cuido dele. Depois ele ficou um cachorro da igreja, chamava Batista. É verdade, ficou lá na igreja. Quem é antigo aqui comigo sabe da história. Ele chamava Marcos, e aí eu me identifiquei para ele, olha, eu também sou seu xará. O nosso nome significa trabalho. Fiz uma ponte, coloquei ele, sentei ele lá, e ele ouviu a palavra do começo ao fim, bebendo cada palavra, chorou. Aí no término eu falei assim, Marcos, muito obrigado pela tua presença, para onde você vai agora? Eu não tenho nada que comer. E o bloquinho aqui dentro, irmãos. Não estou falando para você não andar com o bloquinho, não, tem um bloquinho aí, tá? Aí eu só ouvi assim o Espírito, dá o bloquinho para ele. Eu falei, o bloquinho todo? O bloquinho todo, mas ele nem vai saber usar, eu conversando com o Espírito Santo. Mas ele não vai saber nem usar o bloquinho, então ensina para ele. Aí eu levei ele à padaria, que era a Pampulha. Estou ganhando nada da Pampulha para falar dela, tá? Mas era mais perto lá do nosso templo. Aí eu paguei um lanche para o Marcos. E aí eu falei, Marcos, toma aqui o bloquinho. O Marcos frequentou ainda por um tempo a nossa igreja. Depois ele se dispersou. E aí quando eu estava chegando aqui em São José, eu o encontrei na rodoviária como um despachante dos ônibus, com família formada, crente de uma igreja. Eu fiquei, vocês imaginam o meu coração? Eu chorei com ele, abraçando ele. Ele me identificou, veio, Marcos Davi. Aí eu abracei ele e ele contou a história. Não se arrependa de ser bênção. Não se arrependa de iluminar, de ter abraçado sua professora, de ter dito para ela que ela é importante. Os adolescentes escreveram cartas que nós enviaremos para os alunos da Escola Raul Brasil. Cartas de encorajamento. Quando alguém ler uma carta que o adolescente escreveu, vai encher o coração de esperança. Não se arrependa de ser bênção. Ser bênção na tua família. Talvez tua família não valorize a tua fé. Talvez eles desdenham o seu valor. Faça um pouco caso da sua fé. Deixa com Deus, porque Deus está te vendo. E Ele vai te honrar. Ele vai produzir frutos destas bênçãos que você tem mantido diante dEle para com os outros. Não importa a situação. Houve um ciclone em Moçambique e devastou uma cidade chamada Beira. 90% da cidade foi destruída. E aí um vídeo correu e eu tive o prazer de assistir esse vídeo. E esse vídeo fala sobre uma igreja que, não tendo templo, ainda brilha para o Senhor. Eles estão lá no templo que caiu por causa do ciclone. Não tem som, não tem bateria, não tem bancos.
no púlpito lá onde se pregava. Pode ir diminuindo. Eu tive o prazer de ir à África. Vocês ouvem uma canção dessa e acham que essa canção vai durar 5 minutos, não é verdade? Eu também achava. Eu fui para um culto às 9 horas na igreja metodista em Mocuba e eles cantam desse jeito. Só que, irmãos, eles cantam por 3, 4 horas. Quando eu pensava que estava terminando, aí alguém gritava, lelelelele. Eles não têm ar-condicionado. Eles não têm essa banda que daqui a pouco vai nos levar à adoração para terminar. Eles não têm roupas como eu. Aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres, talvez seja a única roupa que eles têm. Talvez não comeram, porque Beira está um caos. Eles não precisam da comida para dizer a Deus, obrigado, Senhor. A igreja agora ela é propícia, porque antes nós tínhamos que ficar fechados pelas paredes, mas as paredes caíram, e agora o nosso som de adoração a Ti ecoa, e quem passa na rua te ouve, Senhor. Você não precisa ser limitado para brilhar a luz de Cristo. Brilhemos no dia mau, brilhemos quando o deserto nos visitou, brilhemos quando a nossa enfermidade ainda não tiver sido curada pelo Senhor. Fui tomado por uma experiência linda ontem, do Milton, não sei se o Milton está aqui. Milton, você está aqui? Olha lá o Milton lá atrás, lá. Como uma levantada aí, Milton? Olha lá o Milton. Aí eu levei o Milton até a casa dele, e ele me contou a doença dele, mas que alegria da graça de Cristo na vida do Milton. Milton enfrentava, né, Milton, em nome de Jesus, né? Ele falou para mim, pastor, eu tinha. Eu falei, é verdade, Milton, você tinha. Mas não precisamos, irmãos, da saúde para brilhar a luz de Cristo. Nós não precisamos do emprego para brilhar a luz de Cristo. Nós só precisamos da luz. Não importa onde, como José, glorificá-lo e resplandecê-lo diante dos homens. Vamos ficar em pé? Vamos falar sobre esse lugar secreto, que o Senhor nos vê, que nos ama e nos quer inteiros para Ele. Ele é o nosso fôlego, Ele é o nosso ar que respiramos, Ele é a bênção maior para a nossa vida, Ele é a razão da nossa existência, o motivo do nosso louvor. Encham agora o teu coração da presença dEle. Tudo que eu mais quero. O fôlego dEle está em nós. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Ele quer usar a tua vida. Teu sorriso é vida em mim. Segure nas mãos dEle. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me
tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Aleluia. Ah, como eu sinto Ele aqui com a gente. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Na prisão, no desemprego, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Irmãos, para que nos servirá a glória vista, se não for para ser resplandecida? O pastor Fernando vai vir aqui, vai orar por nós e pedir que Deus nos leve a viver essa grande verdade. Seja bênção, a começar na sua casa. Filhos, sejam bênção para os seus pais. Vocês foram capazes de dizer isso para a professora. Digam para o teu pai e para a tua mãe. Pais, digam aos seus filhos o quanto vocês os amam. Digam para o vizinho: vizinho, eu amo a sua vida e Cristo também te ama. Vamos resplandecer a luz de Cristo. Nós temos toda a possibilidade do mundo. Todas as oportunidades agora nos são dadas nessa semana. E o Senhor usará a tua vida, seja na área em que você estiver, seja na dificuldade que você tiver. Dá tua mão para o teu irmão ao lado. Repita comigo: minha vida pertence ao Senhor. Minha vida pertence ao Senhor. Mais uma vez: minha vida pertence ao Senhor. Pai, no nome precioso que é sobre todo nome, Senhor. Não existe nome maior do que o nome do teu Filho Jesus Cristo, nem no céu e nem na terra. Nunca houve, Senhor, nome igual e nunca haverá. Pai, nós somos parte daquele grupo de gente, ó Deus, que tem recebido abundantemente da tua graça, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque não temos nada em nós, absolutamente nada, que possa, ó Deus, atrair os Teus olhos, a não ser a nossa carência, Senhor, a não ser a nossa pobreza, Senhor. Não, Senhor, não existe virtude em nós. As virtudes, ó Deus, são todas de Jesus Cristo. A Ele nós rendemos o nosso louvor, a Ele nós rendemos a nossa gratidão. O Senhor nos criou para refletirmos a Tua imagem. O Senhor nos fez a Tua imagem e conforme a Tua semelhança. O pecado, ó Deus, nublou, borrou essa imagem. Mas em Jesus Cristo nosso Senhor, essa imagem é restaurada, e nós podemos mais uma vez, Senhor, resplandecer a glória, a majestade, a santidade, o poder, a bondade, a misericórdia do Senhor. Ó Deus, no nome precioso de Jesus Cristo nosso Senhor, nós pedimos que essa igreja, o Teu povo, a Tua igreja, seja, ó Deus, espelho da Tua graça, espelho da Tua bondade. Reflete, Senhor, sobre toda a terra a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Aqui, ó Deus, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs saia aqui dessa manhã, ó Deus, com o compromisso, ó Pai, de ser bênção onde quer que eles estejam. Seja, ó Deus, passando por dificuldades, seja passando, Senhor, por provações, que eles sejam, ó Deus, instrumento de bênçãos em Tuas mãos, e que todos aqueles, ó Deus, que cruzarem o nosso caminho, sejam abençoados, no nome precioso, no nome que é sobre todo o nome, no nome precioso de Jesus. A igreja diz: amém. Deus vos abençoe, um bom domingo em nome de Jesus. Deus abençoe, seja bênção, vão em paz, boa semana.